Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe. Lucas 18, 40, assim diz a palavra do Senhor. Jesus parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Lhe respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Glórias ao Senhor. Esse texto fala de um cego que era colocado ou ficava diariamente à beira de um caminho a mendigar, a pedir qualquer moeda, quantia daquelas pessoas que por ali passavam. Mas o interessante desse cego é que, apesar de cego, ele tinha a esperança, ele nutria a esperança, o sonho de voltar a enxergar. Isso quer dizer que ele não nascera cego, que por alguma razão ele veio a se tornar cego, pedinte, mendigar uma ajuda perante as pessoas. Mas ele tinha algo no coração, essa esperança. E pelo texto mostra claramente que a sua esperança estava voltada para aquilo que ele conhecia das Escrituras, ou ouvia das Escrituras. De certa forma, ele conhecia alguma coisa de Isaías, que falava do servo sofredor, do Senhor Jesus Cristo, que ele, quando viesse, não esmagaria a cana quebrada, que fumega. Ao contrário, ele iria restaurar a vista aos cegos, ele iria curar o paralítico, ressuscitar os mortos, devolver a audição ao surdo. E este cego, que era um israelita, tinha essa esperança. E ele não havia jogado fora. Um dia ele não podia imaginar que aquele em quem ele acreditava que podia devolver-lhe a visão passaria justamente aonde ele costumava ficar pedindo esmola. Em determinado dia, a rotina daquele caminho que ele conhecia tão bem foi mudada. Ele ouve um barulho, uma agitação anormal para aquele lugar. Ele então procura saber, ele quer saber o que está acontecendo. E alguém diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Quando ele ouve isso, eu imagino que o seu coração disparou. Lá dentro houve uma agitação. O coração passou a bater forte, acelerou. Por quê? Quando ele ouviu Jesus de Nazaré, ele ligou com Jesus, o Messias, o filho de Davi, aquele profetizado pelos profetas, que viria, principalmente Isaías, iria trazer luz aos cegos, a nos restaurar a visão e etc. Ele então diz: é a minha vez. Ele esquece de pedir esmola. Eu creio que ele deu um salto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentou fazê-lo calar, mas o texto diz que ele gritava cada vez mais. Ele não desistiu. Finalmente Jesus parou. E então pede que o levem até ele. Quando o cego está diante do Senhor, o Senhor lhe pergunta: que queres que eu te faça? Ele vai direto ao ponto. Ele não enrola. Ele põe para fora um grande sonho, que eu torne a ver. Isso quer dizer que ele, como eu já disse, não nascera cego. Querido, apesar das impossibilidades, este homem não abandonou o seu sonho. Apesar de nunca poder imaginar que um dia teria um encontro com o Messias, nem poderia também saber se ele viria no seu tempo, se passaria por aquele caminho. Enfim, as possibilidades não eram nem mínimas, eram zero mesmo. Mas o sonho dele estava lá dentro. Ele não desistiu. Ele queria voltar a enxergar. E Deus fez o que homem nenhum pode fazer.
Talvez eu esteja falando essa semana com pessoas que têm abortado o seu sonho, que acha que não tem como ser realizado. Mas há um Deus, querido, que faz o impossível. A questão é, você ainda sonha? Não estou falando de devaneios, não, queridos. Estou falando de sonhos, coisas que pessoas só sonham. Estou falando de coisas concretas, desejos concretos, reais. E que você olha para as dificuldades, para o tempo, para as circunstâncias, para a idade, e você diz, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Mas existe um Deus, queridos, que pode todas as coisas. Se esse homem tivesse abandonado os seus sonhos, se ele já tivesse abortado, lançado fora, dizendo, isso nunca vai acontecer, quando que esse Messias virá? E se vier, como é que eu vou saber? Não. Ele nutria essa esperança. Ele não tinha a menor ideia, como eu já disse, seria possível encontrar-se com o Senhor. Mas ele nutria. Tanto é que quando lhe disseram, é Jesus de Nazaré, ele de um salto pôs-se a gritar e o chamou pelo nome messiânico, Jesus, filho de Davi. Queridos, não desista. Talvez essa semana seja uma semana diferente, porque essa é a inspiração de Deus. Não desista. Estou falando de coisas mensuráveis, alcançáveis. Deus faz o impossível, não faz absurdos. Deus faz o que é correto. Deus não põe a mão em cumbuca. Essa expressão, né? Você já sabe o que quer dizer, né? Deus é santo, é justo. Ele faz o impossível. Deus poderia fazer até a roda quadrada, mas Ele não faz isso, porque isso é absurdo. Mas o impossível, que esteja de acordo com a sua natureza, com a sua vontade, Ele faz. Não lance fora, não abra mão dos seus sonhos. Ele é legítimo? Você realmente acredita que Ele é legítimo? Então há um Deus que pode torná-lo realidade, pode torná-lo concreto. Jesus disse para o cego, seja feito conforme a tua fé. Daquele dia em diante, ele abandonou o seu instrumento que ele usava para mendigar. Ele voltou a enxergar, o seu sonho foi realizado. Deus pode realizar também o seu, seja ele qual for. Se glorificar a Deus, se for lícito, estiver de acordo com a vontade do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado. Ajuda-nos a não desistir dos nossos sonhos legítimos diante de Ti, pois Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Amém.